Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos. Quero convidá-los a vir comigo e assistir, acompanhar aqui mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Antônio Paulo, professor de matemática, e vejamos o que temos aqui para a nossa aula. Aula de número 60, objeto de conhecimento. Números racionais na forma decimal e finita. Detalhamento. Multiplicação entre números racionais na forma decimal. Muito bem, alunos. Vamos então aqui ao início da nossa aula. Vamos lá? Muito bem, meus queridos alunos, vamos aqui dar início à nossa aula. Lembrando, vamos trabalhar aqui multiplicação com números decimais. E, meus queridos alunos, eu vou começar aqui abordando um caso de multiplicação, que é um caso muito tranquilo de se fazer, de resolver. Nem precisa fazer cálculo, tá bom? E é o caso de multiplicação de números decimais por 10, por 100 e por 1000. Então, vem aqui comigo na tela que eu vou te mostrar aqui esse caso de multiplicação. Vejam só, eu tenho aqui na tela uma calculadora e eu vou mostrar aqui alguns exemplos aqui para vocês, para fazermos então as considerações, tá legal? Então, olha só, vamos multiplicar o número 2,386 e vamos multiplicar, olha, por 10, tá bom? Por 10. Observe a resposta. Temos aí que 2,36 vezes 10 é 23,86, tá bom? Eu quero que tu atente para um detalhe importante aqui, ó. Quando eu multipliquei por 10, alunos, olha só, eu multipliquei, vou aumentar aqui para ficar melhor a visualização, tá? Multipliquei 2,386 vezes 10, olha o que nós obtemos como resposta, 23,86. Observe o seguinte, ó, um detalhe aqui, ó. Muito bem, olha só, pessoal, eu quero que você observe aqui o seguinte, ó, olha só, eu tenho aqui, ó, 2,386 e multipliquei por 10, perceba que a vírgula mudou uma posição para a direita, uma casinha para a direita, ó. Tudo bem? Marca bem o que o professor falou para você, ó, porque agora eu vou fazer um outro exemplo aqui, ó. Vamos multiplicar agora, ó. Olha só, vamos multiplicar o número 2,386, vamos multiplicar agora por 100, tá legal? Vamos ver o que acontece? Vejam só, multipliquei por 100, observa o seguinte, ó, que a resposta agora é 238,6, ou melhor, 238 inteiros e 6 décimos, né? Olha aqui, vamos ampliar para melhorar a visualização para você aí, ó. Vejam só aqui, ó. Eu tenho aqui 2,386 e quando eu multipliquei por 100, perceba que a vírgula mudou duas casas para a direita, certo? Nós tínhamos a vírgula depois do 2, ó, e agora nós temos a vírgula depois do número 8. Tá legal? Então, marca bem até aí porque tem outro número. Vamos verificar agora quando multiplicamos esse mesmo número por 1000, ó. 2,386 e vamos multiplicar isso por 1000. Por 1000. Multiplicando por 1000, vejam só a resposta que a calculadora vai nos dar, ó. Temos aí 2.386. Perceba que nesse caso, quando multiplicou por 1000, a única coisa que aconteceu, ó, é que a vírgula mudou de posição 3 casas para a direita. Tá legal? Olha só, 2.386, melhor, 2,386 e agora nós temos aí, ó, 2.386. A vírgula mudou de posição 3 casas para a direita. Tá legal? Bom, meus queridos alunos, mostrei aqui na calculadora para você, né, para começarmos então essa percepção aí com relação aí à multiplicação por 10, por 100 e por 1000, tá bom? Aí olha só, pessoal, quando multiplicamos por 10, por 100 e por 1000, o segredo nessa multiplicação, né, de decimal por 10, por 100 ou por 1000, está em deslocar a vírgula para a direita. Perceba que nem precisa fazer cálculos complicados. Tudo bem? Ao multiplicar o número por 10, por 100 e por 1000, a vírgula se desloca para a direita, respectivamente, por 10 uma casa, não é? Por 100 duas casinhas para a direita e por 1000, 3 casas para a direita. Beleza? Bom, disse isso até aqui, espero que você tenha percebido aqui na cartela aqui, na calculadora, essa percepção, tá legal? Quando nós multiplicamos, certo?
aqui, ó, que você tenha percebido que quando multiplicamos por 10, a vírgula mudou de posição uma casa para a direita, quando foi por 100, 2 casas, e por 1000, 3 casas. Agora vamos fazer algumas questões aqui, né? Alguns exemplos, alguns exemplos com números aqui, com outros valores, tá bom? Então vem comigo aqui na nossa próxima cartela aqui, ó. Veja aqui o que nos aguarda. Multiplicando por 10, ó, basta mover a vírgula para a direita, basta mover a vírgula um lugar para a direita, tá legal? Então, continuando, olha os exemplos que nós temos, 2,78. Por 10, pessoal, vamos mudar uma casa para a direita. Vamos ficar, então, ó, com 27,8. Tá legal? Bom, tem um outro exemplo aqui para mostrar para você. 52,35. Se eu multiplicar por 10, perceba que a vírgula vai mudar uma casa para a direita, tá bom? Essa vírgula vai sair aqui do 2 e vai para o 3. Beleza? Então, ficamos aí com 523,5. Em outras palavras, podemos dizer assim, ó, 523 inteiros e 5 décimos, tá bom? Bom, vamos verificar aqui um outro exemplo, porque agora a gente vai verificar por 100. Ó. Observe que a vírgula se desloca 2 casas para a direita, tá bom? Multiplicar por 100, você viu lá na calculadora que o professor mostrou que a vírgula se desloca 2 casas para a direita. Mas olha aqui o outro exemplo. Temos aqui, ó, 0,543. Multiplicar por 100, ó, a vírgula vai mudar de posição somente 2 casas para a direita. Vamos ficar aí, ó, com 54 inteiro e 3 décimos, 54,3. Perceba aqui, ó, que a vírgula mudou de posição 2 casas, 2 números para a direita. Beleza? Tem mais um exemplo aqui, ó. 2,896, ou melhor, 2 inteiro, 896 milésimos. Multiplicando por 100, ó, a vírgula vai mudar de posição 2 casas para a direita, tá legal? E aí, você vai ter aí como resposta 289,6. Beleza? Mas olha, estou mostrando para você assim, meus queridos alunos, porque no caso de multiplicação por 10, por 100 e por 1000, não há a necessidade de você fazer o cálculo, armar a operação para poder chegar na resposta, tá bom? Você deve utilizar este recurso que o professor está mostrando aqui para você. Tá legal? Apenas aplicar essas definições que eu estou mostrando até aqui para você. Beleza? Bom, vamos verificar aqui um exemplo de multiplicação por 1000. Acompanhe aqui na cartela. Por 1000, nós vamos multiplicar por 1000. Você aprendeu que nós vamos mudar, que a vírgula vai mudar de posição 3 casas para a direita. Tá legal? Temos aí, ó, 2,153. Vamos ficar, então, com 2.153. E aí, pessoal, fica esperto aqui, ó. Vírgula 0. Por que nós colocamos o 0? Porque a vírgula, perceba que ao mudar 3 casas para a direita, ó, ela ficou bem aqui, ó, tá bom? E aí, em matemática, sempre, né, mesmo que não apareça nada, mas a gente sabe que existe aqui a primeira casa depois da vírgula, quando não tem nada, é o 0, tá bom? E aí nós escrevemos então aí 2.153, porém, se escrevêssemos apenas também 2.153 sem a vírgula no final, também estaria correto, tudo bem? Bom, mais um exemplo aqui, ó. 9.5.693, ó, 9,5.693 vezes 1000. Vamos multiplicar esse número aqui, ó, por 1000. Vamos apenas andar com a vírgula 3 casas para a direita. E aí, ficamos então com 9.569,3. Tudo bem? Então, multiplicando por 1000, a vírgula dá um grande salto, né? Um salto de 3 casas para a direita. Tá legal? Bom, vamos continuar aqui ainda a nossa ideia aqui de multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Tá legal? Vamos fazer aqui resolver uma situação prática aqui, utilizando essa definição que eu mostrei até aqui para você. Vejam só, é hora agora do exercitando. Muito bem, pessoal, vamos então aqui para a nossa questão aqui do exercitando. Olha só,
Veja os preços de combustível em determinado estabelecimento de venda. E aí temos aqui, né, um painel aí com o preço dos combustíveis. Tudo bem? E aí a gasolina tem um valor de R$ 7,199 milésimo de real. Gasolina dura mais, R$ 7,349 milésimo de um real. Etanol, R$ 5,349 milésimo de um real. E o diesel S10, R$ 6,649 milésimo de reais. Tá legal? Mas vamos à situação problema. Veja aqui comigo. Bom, você já aprendeu que multiplicar por 10 é mover a vírgula um lugar para a direita, certo? E aí, pessoal, então temos aqui a situação. Ó. Se na letra A diz assim, ó, qual é o valor de 10 litros de etanol? Bom, pessoal, eu quero que você aprenda a resolver essa situação sem ter que fazer montar o algoritmo da multiplicação, tá legal? E aí você sabe que multiplicar por 10 é andar uma casa para a direita, então nós temos que o etanol é R$ 5,349 milésimos, eu quero 10 litros de etanol. Se eu quero 10 litros de etanol, eu vou multiplicar esse valor por 10, tá legal? É como se nós tivéssemos assim, ó, 5,349 vezes 10. Mas multiplicar por 10 você já sabe, que basta dar uma vírgula para a direita. Então, vou colocar a resposta aqui embaixo. Vou colocar a resposta aqui, tá? Então, fazendo essa operação, pessoal, vamos ficar então com 5,349, e a vírgula vai mover uma casa para a direita. Então, vai ficar R$ 53,49. Esse é o valor de 10 litros de combustível. 10 litros de etanol, tá bom? Bora continuar porque tem mais uma situação, ó. Olha só para relembrar, multiplicando por 100, deu um salto de 2 casas para a direita com a vírgula, tá bom? Então, qual é o valor de 100 litros de gasolina? Temos aqui de gasolina comum, né? Temos aqui a gasolina comum, é R$ 7,00. R$ 7,199 milésimo de um real. Se eu quero 100 litros, então eu vou multiplicar aqui por 100. Mas você aprendeu que multiplicar por 100 basta dar um salto de 2 casas para a direita. Então, o valor de 100 litros de combustível é igual a 7. Ó, vou repetir o número aqui, tá legal? Agora conte as casas decimais, tá legal? Conte as casas decimais, ó. 1, 2, porque eu estou multiplicando por 100. Então, eu vou ficar com R$ 719,09 de um real. Tá legal? Então, respondemos aí essa outra questão. E continuando, ó, multiplicando por 1.000. Você aprendeu, ó, a vírgula dá um grande salto de 3 casas para a direita, certo? Qual é o valor, então, de 1.000 litros de diesel? 1 litro custa R$ 6,649. Você vai fazer o seguinte, ó, você vai fazer 6,649 e vai multiplicar por 1.000. Mas multiplicar por 1.000 basta mover a vírgula 3 casas para a direita. 1, 2, 3, ó, 3 casas para a direita. Então, nós vamos ficar aqui 6,649, vai ficar então 6,649. A vírgula vai mover 3 casas. Então, vamos mover tá aqui, né? 1, 2, 3, ó, vai ficar para cá, ó, 3. Então, deixa eu apagar, senão vai ficar confuso. 6.649. Como a vírgula foi lá para o final, acrescento aqui um 0, tá bom? Como eu estou tratando de dinheiro, pessoal, nós podemos dizer que nós temos 6.649, tá legal? 6.649 reais. Beleza? Bom, acho que até aqui você não tem mais nenhuma dúvida com relação à multiplicação de números por 10, por 100, por 1.000. É muito tranquilo, tá bom? Basta mover a vírgula aí para a direita, né? Lembrando que por 10 você move uma vez, uma casa. Por 100 você move 2 casas. E quando for por 1.000 você vai mover 3 casas decimais. Se você mover 3 casas decimais e a vírgula for lá para o final, você coloca a vírgula ainda e acrescenta um 0 lá no final para poder escrever o número. Tudo bem? Bom, vamos continuar aqui a nossa aula.
porque agora vamos tratar ó, de multiplicação de um número natural por um número decimal. Tá legal? Quando multiplicamos decimal por natural, ou melhor, um número decimal por natural, a quantidade de casas decimais na resposta é a mesma do número que foi multiplicado. Certo? Marca bem isso daí, ó. Isso porque nós estamos multiplicando um número natural por um número decimal. Tá legal? E aí, a resposta vai ter o mesmo número de casas decimais daquele número que tem vírgula, que foi multiplicado. Traduzindo o que o professor falou até aqui, ó. Olha o exemplo. 6 vezes 325. 6 vezes 325, vamos armar aqui no algoritmo da multiplicação, vai ficar assim, ó. 3,25 vezes 6. Tá legal? Ah, tem uma coisa que eu tenho para te falar aqui com relação à multiplicação com números decimais. Pessoal, essa multiplicação ela ocorre da mesma maneira que a gente faz com números naturais, certo? O mesmo passo a passo que utilizamos para fazer o número natural, nós fazemos com números decimais. Com um pequeno detalhe, que é a questão de onde nós vamos colocar a vírgula na resposta, tá bom? Então, vamos pensando assim, vamos continuar aqui essa divisão. E aí, vamos fazer então, ó, 6 vezes 5, que é 30, né? Então, olha, deixa o 0, sobe 3, certo? Aí, vamos fazer 6 vezes 2, 12, mais os 3 que subiu, 15, sobe 1, 6 vezes 3, 18, mais 1, 19. A pergunta agora é, onde vai ficar a vírgula? Olha só, pessoal, como nós estamos multiplicando um número natural por um número decimal, e esse número decimal, ele tem duas casas depois da vírgula, então a vírgula vai ficar com duas casas, o número vai ter, então, duas casas decimais. Então, no nosso caso, vai ficar, então, 19,50, porque as casas decimais nós contamos sempre as casas que tem depois da vírgula, tá legal? Então, nesse caso, tem que ter duas casas depois da vírgula, certo? Porque aqui nós temos duas casas depois da vírgula. Beleza? Então, muito tranquilo essa situação. Agora, olha só, vou trazer para você aqui uma situação contextualizada aqui, tratando aí do conteúdo de multiplicação aí com números naturais e números decimais. Vamos lá, então? Olha só. Vejam só aqui na tela, eu tenho aqui uma situação problema, e aí, na situação problema, nós temos a seguinte situação, olha só. Graciete está determinada a reformar a cozinha do seu apartamento, e para isso precisa comprar alguns itens essenciais em sua loja de material de construção. E aí ela foi lá, encontrou aí, ela precisa comprar torneira, precisa comprar também um tubo, né? E ela encontrou aí algumas situações aí que estão descritas aí na imagem, beleza? E aí, pessoal, vamos ajudar então a Graciete a calcular o valor de quanto ela vai pagar aí no que ela vai comprar? Vejam só então eu. Quanto Graciete vai pagar se comprar duas torneiras? Perceba na imagem que uma torneira custa R$ 32,70, tá bom? Então nós vamos ter aí uma multiplicação de um número natural por um número decimal. Acompanhe a resolução, vem aqui comigo. Bom, olha só, temos aqui que a Graciete comprou aí duas torneiras, mas uma torneira custa R$ 32,70. R$ 32,70. Mas ela comprou quantas torneiras, pessoal? Ela comprou duas torneiras, tá legal? Duas. Então, vamos multiplicar aqui por 2. Então, 2 vezes 0, pessoal, é 0. 2 vezes 7 é 14. Ó, lembre, 14 vai ter que subir 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1 que subiu é 5. E 2 vezes 3 é 6. Agora, multiplicamos igualzinho como a gente multiplica números naturais. É só pensar agora na vírgula. Eu estou multiplicando um número natural por um decimal. É só você ver quantas casas nós temos aqui depois da vírgula. Nós temos duas casas decimais depois da vírgula. Isso nos obriga, né, a dizer que na nossa resposta nós também teremos duas casas decimais depois da vírgula. Então, quanto Graciete vai pagar se comprar duas torneiras? Ela vai pagar R$ 65,40. Beleza? Tranquilo, né?
Então, vamos continuar nossa aula. Olha só aqui, ó. Olha só o professor e o aluno aí, ó. Quando multiplicamos o número natural por um número decimal, é só fazer a conta e ajustar as vírgulas, certo? E se ambos forem decimais? Se os dois números forem decimais? Bom, não te assusta não, meu aluno, porque se dois números forem decimais, é tranquilo também, ó. Olha só, quando multiplicamos decimal por decimal, a quantidade de casas decimais na resposta é a soma das casas decimais dos dois números que foram multiplicados. Ou melhor, é a soma das casas decimais dos dois fatores, né, que foi utilizado na multiplicação, que foram utilizados na multiplicação. Então, olha só aqui, ó. Eu quero multiplicar 9,3 vezes 1,2. Vamos multiplicar igualzinho como nós fazemos com números naturais, tá bom? Então, você vai fazer aqui, ó, 9,3 vezes 1,2. Certo? Então, vamos fazer aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 9, 18. Vamos fazer agora, ó, 1. Aqui, ó, 1 vezes 3 e 1 vezes 9, tá bom? A gente fez primeiro 2 vezes 3 e 2 vezes 9, certo? Agora, 1 vezes 3 e 1 vezes 9. Dito isto, 1 vezes 3 é 3. Ah, lembra que a gente não vai colocar nada aqui, tá bom? Nada aqui, tem que lembrar esse detalhe, porque nós estamos explicando agora o número 1, tá bom? 1 vezes 3, 3 e 1 vezes 9, 9. Passa o traço e soma. Baixa aqui o 6, ó. 8 mais 3, 11, lembra? 11 sobe 1. 1 mais 1 é 2. Mais 9 é 11. Certo? Ficamos então com 11, 1 e o 6. Agora, quantas casas decimais nós temos depois da vírgula? Olha como é tranquilo, pessoal. Contar aqui, ó. Eu tenho aqui 1, 2. Se eu tenho 2 casas decimais, então meu número vai ter 2 casas decimais. Então vai ficar 11,16. Então, continuando, pessoal, porque tem aqui ainda uma situação, um problema bem bacana, bem legal para a gente fazer, ó. Olha só. Multiplicação de dois números decimais. Olha a situação. Graciete comprou 2,8 metros de tubo de PVC. Quanto ela vai pagar? Aí você vai olhar aqui para o encarte, olha só. O tubo de PVC, pessoal, custa R$ 3,75, tá bom? Bem aqui, ó, pessoal, vai circular aqui, ó. R$ 3,75, certo? Mas ela decidiu comprar 2,8 metros de tubo, certo? Então, perceba que nós temos aí uma multiplicação, tá, pessoal? Tá bom? Eu tenho que pegar aí, ó, o valor do tubo, tá legal? O valor de 1 metro de tubo e multiplicar pelo tamanho do tubo que ela vai comprar, tá bom? Então, nós temos aí uma multiplicação. Beleza? Vamos fazer bem passo a passo aqui para você compreender quanto aí que Graciete vai pagar se ela decidir comprar 2,8 metros de tubo de PVC, sabendo aí, né, que o tubo de PVC, que 1 metro custa R$ 3,75. Vamos lá, então? Vamos ao cálculo? Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer a multiplicação aqui, ó. 3,75 vezes 2,8, certo? Então, lembre, vamos multiplicar, então, 8 vezes 5, depois 8 vezes 7 e depois 8 vezes 3. Tudo bem? Então, vamos lá. 8 vezes 5 é 40. Deixa o 0 aqui, ó, e sobe 4. 8 vezes 7, 56. Com 4 que subiu é 60. Então, deixa 0 aqui, agora sobe 6. 8 vezes 3, 24. Com 6 que subiu, 30. Beleza? Agora, vamos multiplicar, pessoal, por 2. Tá legal? Vamos fazer a multiplicação aqui, ó. 2 vezes 5, 2 vezes 7, 2 vezes 3. Tá legal? O professor vai apagar aqui, ó, esses números que subiram aqui para não confundir, tá bom? E vamos então aqui para a nossa multiplicação. Então, aqui embaixo do último zero aqui, pessoal, vou só colocar um traço, porque a gente não vai colocar nada, porque essa multiplicação começa a partir da segunda casa, a partir dos décimos, né? É como nós pudéssemos dizer assim. Então, 2 vezes 5, fazemos fração, 2 vezes 5 é 10,
0, deixa o 0 aqui, sobe 1. 2 vezes 7 é 14, 1 mais 1, 15. Deixa 5 e aqui sobe 1 novamente. 2 vezes 3 é 6, mais 1 é 7. Agora passa o traço e fazemos a soma, beleza? Então vamos lá, ó. Aqui a gente vai repetir, agora vamos fazer aqui, ó, 0 mais 0, que a resposta é 0, tá legal? E aí vamos fazer agora bem aqui, ó, 0 mais 5, que a resposta é 5, beleza? E ainda vamos fazer agora, ó, 3 mais 7. 3 mais 7, a resposta é 10. Não terminou, porque nós precisamos escrever, né, marcar onde ficam as casas decimais. Aí você vai olhar para cá, ó. Nesse nosso primeiro fator, nós temos aqui, ó, nesse primeiro fator, que nós temos 2 casas decimais. Observa aqui, ó, tem duas casas decimais. Vou marcar aqui de azul, 2 casas decimais. E no outro fator nós temos uma casa decimal, certo? Beleza? Deu para entender aí, ó? Temos aqui, ó, 2 casas decimais e aqui uma casa decimal. Beleza? Então, no total nós temos 3 casas decimais. Então, nós vamos escrever na nossa resposta um número que contém 3 casas decimais. Que no nosso caso, para que esse número contenha 3 casas decimais, nós vamos ter aí 10,500, como eu queria dizer, 10,5. Tudo bem? Então, respondendo a questão, que a questão perguntava quanto ela vai pagar, então, a nossa resposta, escrevendo a nossa resposta em reais, podemos dizer assim, ó, 10,50 reais, tá bom? Então, R$10,50. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido. E assim eu chego aqui ao final da nossa aula sobre multiplicação com números decimais. Tudo bem? Aguardarei vocês em um próximo encontro.